Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 11º domingo do tempo comum, dia 18 de junho. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, Jesus via as multidões, porque estavam cansadas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles poder sobre os espíritos maus e também para curar todo tipo de doença e enfermidade. E este é o nome dos 12. Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, aquele que era cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota. E Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor do Senhor. E Jesus deu a eles estas instruções: ide e anunciai que o reino dos céus está próximo. E não entreis ainda na terra dos pagãos e nem na cidade dos samaritanos, mas ide antes à casa de Israel e proclamai que o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. De graça recebeste e de graça também deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a liturgia vai falar de aliança. Na primeira leitura, a aliança do Sinai, onde Deus entrega o código da aliança, as leis, e diz ao povo: se permanecerdes fiéis a mim, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Na segunda leitura também nós vamos encontrar uma aliança que Jesus sela conosco, quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda nós não merecíamos. Diz o apóstolo que ele selou uma aliança conosco. E no Evangelho nós vamos encontrar a aliança que Jesus faz com os seus discípulos. O critério da fidelidade é o critério para que a gente possa permanecer na porção eleita do Senhor. Porque aqui nós encontramos a aliança do Sinai, aqui nós encontramos a aliança com Jesus, e aqui também nós encontramos a aliança missionária. O Senhor escolheu Israel na primeira leitura, porque se enamorou dele. Escolheu-o dentre todos os povos e fez com ele uma aliança. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Agora no Evangelho é Jesus que olha as multidões. E ele olha com um olhar de compaixão. Ele se compadece das multidões porque elas parecem ovelhas sem pastor. E nessa sensibilidade de Jesus, ele vai dizer então aos seus discípulos de todos os tempos: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Os trabalhadores do campo do Senhor, ou os trabalhadores da seara do Senhor, eles nascem da força da oração e do testemunho, e não de marketing e publicidade. Eles nascem de um bom testemunho, eles nascem de uma cultura orante, de acordo com o ensinamento de Jesus, e não de propaganda vocacional. Por isso Jesus vai então chamar os 12, constituir os 12. E aqui o evangelista apresenta o nome deles, todos eles. Inclusive ele não joga para debaixo do tapete aquele que era o traidor. Ele continua aí como o último na lista. E talvez ele tenha mantido esse nome aí para recordar a mim e a você que nós também podemos nos converter em Judas. E Judas é aquele que Jesus escolhe. Judas é aquele que Jesus elege.
Mas Jesus não elege uma pessoa para poder ter glória, nem para ficar vanglorioso. Mas Jesus elege uma pessoa para o trabalho, para a missão. Aqui o evangelista, então, ao narrar o nome dos 12, volta a repetir, ele não empurra para debaixo do tapete esse 12º que foi o traidor. Porque eu posso me converter em Judas. Você também pode se converter em Judas. A fidelidade é o critério para que a gente possa permanecer nessa porção eleita do Senhor. E essa porção eleita não é eleita para ter privilégios, mas ela é eleita para a missão. Ela é eleita para amar e se doar. Ela é eleita para continuar a missão de Jesus. Ela é eleita para dar bom testemunho de Jesus. Por isso que a fidelidade é o critério máximo da permanência de cada um de nós nesta aliança com o Senhor. Dar bom testemunho dele. Jesus vai dar o seu poder. Jesus vai enviar os seus discípulos com o mesmo poder que ele tem. E vai dizer a eles: ide e anunciai que o reino dos céus está próximo. Ide, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, e de graça recebeste, de graça também deveis dar. Aqui nós vamos encontrar alguns elementos da nossa vocação como seguidores e seguidoras de Jesus. A primeira é que nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, não por mérito nosso, mas por pura misericórdia do Senhor. Segundo, é que esta eleição não garante a mim e a você privilégio, mas é uma eleição para se doar, para amar e se doar. Depois, esta eleição é para ser enviado em missão, enviado pelo próprio Jesus, com a força e autoridade dele, para que a gente possa evangelizar em nome dele e não buscando riqueza em troca, não buscando poder em troca. Meus irmãos, minhas irmãs, como nesse cenário religioso hoje, essa palavra de Jesus deve doer no ouvido de muita gente que faz do evangelho uma fonte de renda, que faz do evangelho uma busca de poder. Por que não compreender o que Jesus quer falar? E assim então acabamos também nos convertendo em Judas quando nos deixamos pastorear pela vanglória, pela vaidade, pela busca de poder, pela busca de status, pela busca de reconhecimento. Porque aí nós começamos a pregar a nós mesmos e vamos querer cobrar por isso. Que essa palavra ajude todos nós a vivermos bem a nossa fé. Logo mais às 10 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui, ainda em Conceição do Mato Dentro, e também às 19 horas, do 136º Jubileu do Bom Jesus do Matozinhos. E vocês poderão acompanhar pelo Facebook do Santuário, pelo YouTube do Santuário e também pela rádio Bom Jesus 98.7. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nosso irmão Padre Pio, rogai por nós. Amém.